Olá, irmãos, irmãs, bom dia, bom dia, na paz de Cristo, Rei da Glória. E eu estou gravando hoje, dia 13 de dezembro, às 11 horas e 44 minutos, no nosso estudo de ontem, que deveria ter sido enviado para vocês ontem. Mas como eu disse para vocês, ontem eu não estava em condições, físicas, emocionais, espirituais, nada para poder fazer a gravação. Então, estou fazendo hoje, para a gente não perder a continuidade do estudo. Muito bem. Espero que vocês todos estejam bem, debaixo da bênção, da unção de Deus. Hoje, na nossa programação da Escola Dominical, é o dia de fazermos a distribuição das 3.000 Bíblias, 3.100 Bíblias que nós compramos com a campanha de doação dos irmãos para distribuir na Praça Brasil para quem não tem Bíblia, por ocasião do evento do Papai Noel, que começou dia 5, mas o tempo não está favorável. Eu estou orando, estou pedindo a Deus para que cerre os céus para que não chova, mas 5 horas eu vou lá para a igreja para pegar as Bíblias e lá a gente decide, Se realmente a chuva não cessar, fica inviável, porque ainda que a gente, vamos arrumar uma tenda, vamos colocar capa de chuva, guarda-chuva, mas e as pessoas? As pessoas não vão à vila, com chuva, uma mãe não vai sair com chuva, pegando ônibus ou arrastando os filhos para ir lá na vila para ganhar um presente do Papai Noel, sendo que ela pode ir amanhã, pode ir depois, ainda tem essa semana toda para ela poder ir. Então, eu estou orando, estou pedindo a Deus graça e Deus vai decidir se é hoje ou se não é. Estou tranquila, estou em paz, a obra não é minha, o trabalho não é meu, e fica da forma que Deus quiser. Não é isso, irmãos? Pois é. Vamos continuar, então, o nosso estudo do capítulo 3, depois de alguns estudos falando sobre as astutas ciladas, de Satanás, como que Satanás agiu para enganar Eva. Nós já passamos na semana passada ao estudo da tragédia. O que isso, vamos dizer assim, trouxe? O que isso provocou? O fato de Eva ter comido do fruto da árvore proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois ainda deu para Adão, que também comeu. E hoje nós vamos estar adiantando isso, falando mais um pouco sobre essa questão. Deixa eu ver se eu consigo tirar, tem aparecido uma, tirei. Sobre essa questão. E nós vamos estar vendo coisas que eu acho que eu já pontuei em outro estudo, mas que vou reforçar agora à luz dos textos que nós vamos estar lendo. Quinta-feira eu fiz toda, tá vendo? Anotei todos os textos que a gente vai estar estudando hoje, e aí vai ficar fácil. É bom que você abra sua Bíblia também e vai acompanhando. Quando eu falar um versículo bíblico, eu vou ler, você confere aí na sua Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, a gente vai ver a tragédia que foi esse pecado, essa desobediência de Adão especialmente, Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado, porque foi dito para ele que ele não deveria comer do fruto daquela árvore. E foi dito para ele quais seriam também as consequências se ele comesse. Então, vamos lá. A gente já falou na semana passada que a necessidade que o ser humano tem de crer em alguma coisa faz com que, se eles não creem na verdade, acabem acreditando na mentira. Vão acabar acreditando na mentira. Em 2 Tessalonicenses, vou começar com esse texto, capítulo 2, versículo 10, mas eu anotei aqui do 10 ao 12, diz assim: e com todo engano da injustiça para os que perecem, está dizendo que Deus,
vai levá-los ao engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Gente, olha só como é que isso aqui é sério. O homem vai desacreditando na verdade. Ele vai colocando em xeque a verdade, que a verdade qual é a verdade? A palavra de Deus. A verdade que vem da boca de Deus e que está registrada na Bíblia. Ele vai negando a verdade. Ele vai dizendo, não é assim. Eu faço o que eu quero. Eu não tenho que dar obediência a ninguém. Por que eu nasci? Eu não pedi para nascer. Essas bobagens todas para justificar que não tem que crer na verdade. Quando o coração humano começa a fazer isto e a trabalhar com iniquidade, sendo iníquo, maldoso, sabe? Aqui ele fala assim, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então essas pessoas, porque não querem crer na verdade, elas então creem na mentira. Agora vamos melhorar isso aqui. Que verdade é essa? É a verdade da palavra de Deus que tem um código de conduta. Como, por exemplo, amar o próximo, perdoar as pessoas, amar os inimigos, tá entendendo? Sermos justos, né? Não negarmos para as pessoas mais carentes o que nós pudermos ajudar, no que nós pudermos ajudar. Então, esse tipo de coisa. Aí, essas pessoas, porque não creem na verdade, não creem nessas coisas todas e não aceitam Jesus como Salvador, que essa é a maior verdade, que o homem é pecador e que Deus mandou Jesus ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus então faz? Deus faz. Presta atenção. O que Deus faz? É o versículo 11 de 2 Tessalonicenses, versículo 2. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Perceberam? O coração do homem, ele vai negando, ele vai dizendo isso é bobagem, isso é negócio de vida é bobagem, essa palavra de Deus não existe, parará. Chega um ponto que o próprio Deus, vamos dizer assim, os abandona, deixando, a minha tradução, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Deus vai deixando que eles continuem no erro para que sejam julgados ao final, tá? Todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Então, isso aqui é muito sério, porque todos os que não querem crer na verdade vão acabar nesse caminho que está aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, tá? Agora, se eles não creem na verdade, mas creem na mentira, obviamente vão sofrer as consequências. E aí é que a gente entra na tragédia, no castigo que Deus concedeu, foi dando, né, a cada um desses três personagens que agiram contra a verdade: Satanás, Eva e, por fim, Adão. Primeiro ponto que nós precisamos ver aqui, a desobediência que está no versículo 6. Eva tomou do fruto, comeu do fruto, versículo 6, obviamente, de Gênesis capítulo 3, tá? Que é o nosso texto de fundo. Então, ela pegou do fruto, ela comeu do fruto, ela levou uma parte do fruto a Adão, e Adão também comeu do fruto, tornando-se os dois desobedientes à ordem do Senhor. Eva,
eu já falei isso na semana passada, só estou rapidamente repassando aqui. Eva foi enganada, mas Adão não. Ele pecou intencional e conscientemente. Quer ver isso na Bíblia? Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A Bíblia deixa muito claro que o pecado mesmo foi o de Adão, porque Adão é que recebeu a ordem. Lembra que eu li para vocês no capítulo 2, na semana passada, quando Deus dá a ordem para Adão, antes de fazer Eva. Depois que ele fez Eva, provavelmente Eva recebeu de Adão essa orientação de Deus. Então, Eva, aqui agora, ela está sendo enganada pela serpente com as coisas que a serpente disse para ela. Não, você não vai morrer, é certo que não. Não, ele falou que você não pode comer de nenhum fruto do jardim. Não, ele não falou isso. E parará, papapá, até que ela foi enganada. Mas Adão não foi enganado. Ninguém falou para ele como foi dito para Eva. Não, não foi isso que o Senhor disse. Não, ele não falou isso, ou ele não falou aquilo. Não, ele simplesmente, ela chegou com o fruto e ele mordeu, né? Comeu, gostou, e aí deu nisso que a gente já sabe, né, que aconteceu. Teve Deus que mandar o seu filho para salvar essa humanidade pecadora, tá? Então, Paulo ele deixa muito claro que Adão e não Eva foi aquele que trouxe o pecado e a morte sobre a raça humana. Deixa eu ver, eu acho que eu não anotei, Romanos 5, 12 a 21. Diz que em Adão todos morrem. Em Adão todos morrem. Mas eu tenho um texto aqui de 1 Coríntios 15, 22, que diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu não anotei o de Romanos porque fala a mesma coisa. Então vocês estão vendo aqui, Adão é que trouxe a morte. Adão é que trouxe a morte, porque assim como todos morrem em Adão, não falou em Eva, morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tá? Aí, então Deus considera o primeiro Adão como cabeça da raça humana, a velha criação. Quando Adão pecou, aí nós que descendemos dele, pecamos nele, pecamos através dele, por causa dele, e aí sofremos as consequências do pecado e da morte. Aí Deus faz o quê? Deus manda Jesus, considera Jesus Cristo o cabeça da igreja, que é a nova criação. 2 Coríntios 5,17, vou ler: assim que se alguém está em Cristo, nova criação ou nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Adão é a velha criação, o cabeça da velha criação, mas Deus manda Jesus e ele vem ser o cabeça da igreja. Por que da igreja? Porque é a igreja que está em Cristo, que acredita em Cristo. Tá? Então, quando fala igreja, não está falando de todos os membros. Tem muita gente lá dentro da igreja que tem dúvida se realmente está salvo através de Cristo. É um absurdo, mas vamos deixar para lá, né? Cada um com a sua consciência. Mas o texto que Paulo diz aqui aos Coríntios é esse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, quer dizer, esse pecado de Adão ficou para trás e tudo se fez novo. Vem uma nova era, uma nova época para a igreja. Muito bem, tá? Hoje nós vamos, eu acho que eu já falei isso aqui, que Eva pecou, pois foi atraída pelo fruto da árvore proibida,
ela não estava agindo de acordo com a fé na palavra de Deus, mas pelo que era certo a seus próprios olhos, né? Está lá em Gênesis 3:6. E é interessante aqui, que olha só, Gênesis 3:6. Vou ler e vou fazer o paralelo. Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa, tá? Anota aí, boa. Boa para se comer. Nota boa. Anota, boa para se comer. Agora, segundo ponto. Agradável aos olhos. Anota aí, agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Anota aí, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Então, voltando lá, em Gênesis 3:6. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, quer dizer, bonita aos olhos, nossa, que coisa linda, e árvore desejável para dar entendimento. Agora nós vamos lá deixa eu ver aqui onde é que está. 16, 17, 20, 21. 1 João 2, versículo 16. Então, voltando lá, Gênesis 3:6. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Agora, João vai escrever a sua carta, olha o que ele diz em 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, boa para se comer, a concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. Olha só. E a soberba da vida, boa para dar entendimento, desejável para dar entendimento. Aí João diz, não é do Pai, mas do mundo. Perceberam o paralelo que existe aqui, nessa fala de Eva, em Gênesis 3:6, com o que João vai escrever muitos anos depois, e ele diz sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e ele fala essas coisas não vêm do Pai, né? Não vem do Pai, mas vem do mundo. A gente aprende aqui em Gênesis, né? E depois vai aprender lá em 1 João. E é um alerta para nós, cuidado com as coisas que são boas. Você fala assim, isso é bom para mim, para o meu corpo. Isso é agradável, tão bonito, é tão bom ficar olhando para isto. Olha, tá? E por fim, é desejável, porque vai me dar conhecimento, vai me fazer notória, né? Todos vão me invejar. Ele fala, essas coisas não vêm do Pai, elas vêm do mundo. E Eva, né, deixa isso claro para gente. Eu achei muito interessante esse paralelo que eu encontrei aqui nesse livro que eu estou estudando, né? Muito bem, muito bem. Então nós sabemos que o motivo de Eva ter sucumbido à tentação, mas por que Adão pecou deliberadamente quando sabia que o que fazia era contrário à vontade de Deus? Adão sabia. Eva sucumbiu ao desejo, à tentação. Mas Adão, ele pecou sabendo que ele, comendo daquele fruto, ele estava desobedecendo uma ordem clara de Deus. Não é isso? Esse autor aqui, ele tenta, não é justificar, mas ele tenta entender o que aconteceu com Adão. Aí ele fala assim, será que Adão viu a mudança em Eva e percebeu que a vida da mulher não era mais a mesma? Não ia dar conhecimento? Lembra? Teve de escolher entre obedecer a Deus e ficar com a esposa, que sem dúvida amava. Pergunta, né?
Essas perguntas não são levantadas nem respondidas pela Bíblia, e não é prudente especular sobre elas. Adão fez uma escolha, a escolha errada, e a humanidade tem sofrido desde essa escolha errada de Adão. Entre obedecer a Deus e a palavra de Deus e o que ele sabia, que Deus deixou claro, isto você não pode fazer. E entre agradar a sua esposa, que a mulher também não é fácil não, come, por que você não vai comer? Então você não me ama. A mulher não é mole não, a gente sabe disso, né? Então entre obedecer a Deus ou agradar Eva, ele fez a escolha errada para a sua vida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso para não fazermos escolhas erradas. Vamos ver hoje, né, andar um pouquinho mais, ver o versículo 7, primeira parte, que fala sobre conhecimento. Então, vamos ler o versículo 7. Versículo 6, 7. Então, os olhos de ambos, de Adão e Eva, depois que comeram do fruto proibido, se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só, olha o que aconteceu com Adão e Eva. Olha só, Satanás falou para eles assim: não, Deus sabe que na hora que vocês comerem, vocês serão como Deus. Não é isso? Não é isso que está aqui no capítulo 3, logo no começo? Vocês vão passar a ter conhecimento do bem e do mal, tá? E essa promessa cumpriu tragicamente. Tragicamente cumpriu sim. Tá vendo aqui? Que depois que eles comeram do fruto, os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. E isso é muito importante. Adão e Eva, depois que comeram do fruto proibido, eles perderam a inocência. E pela primeira vez eles perceberam o que significava pecar. Esse conhecimento não era necessário para a felicidade deles. Não, eles eram felizes ali, tá? Teria sido muito melhor que tivessem obedecido e crescido no conhecimento de Deus. Deixa eu ver se eu anotei aqui João 7. Escapou aqui de mim. Não anotei o texto de João 7, 17. Depois vocês leiam aí. Tá? Na Bíblia, nas Escrituras, a exposição desavergonhada do corpo nu na Bíblia, essa exposição do corpo nu que hoje a gente vê aí descaradamente na televisão, nas ruas e até nas igrejas, até dentro das igrejas, né? Essa exposição ela é associada à idolatria. Querem ver? Êxodos 32, 25. Vou achar aqui onde é que eu botei o Êxodo 32, 25. Êxodo 32, 25. Diz assim, eu botei 25 e 26. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Esse episódio é aquele episódio onde Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei, deixa Arão cuidando dos israelitas no arraial, e os israelitas começam a pressionar Arão, porque Moisés estava demorando, e Arão constrói aquele malfadado bezerro de ouro. E eles passam a adorar aquele bezerro. Aí o texto diz aqui, né? E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé. Esse despido aqui não necessariamente significa sem roupa, tá, gente? Tá? É despido da graça, despido da fé. Porque largaram a fé em Deus e passaram a adorar o bezerro. Mas o despir-se está ligado à adoração aqui ao bezerro, tá? Então, na Bíblia, estar despido
pode estar associado à idolatria. Também pode estar associado à embriaguez. A embriaguez. Deixa eu ver onde é que está o texto. 25, Gênesis. Gênesis 9, 20 e 21 diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Descobriu-se aqui, ficou nu no meio da tenda. Isso aí é Noé, depois do dilúvio, as águas baixaram, ele saiu com a sua família, plantou uma vinha, encheu a cara e ficou nu. Então, a exposição desavergonhada do corpo também está ligado não só à idolatria, mas também à embriaguez, tá? E por último, eu acho que tem um outro texto aqui de Abacuque. Tem, falando ainda sobre embriaguez, Abacuque 2,15 diz assim: Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Tá vendo? Associado à embriaguez, como é que é? A exposição desavergonhada do corpo. O outro ponto que também está associado a essa exposição desavergonhada do corpo, está associada, é a possessão demoníaca, maligna. Vamos ver Lucas, aqui, Lucas 8, eu vou ler de 26 a 28, e vocês, aqui o texto só fala para ler, não, fala até que é de 26 a 39, mas eu separei só de 26 a 28, que diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, Jesus com seus discípulos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Tá vendo? Possessão demoníaca que leva também a pessoa à exposição desavergonhada do corpo. Atos 19, 16 diz assim: E saltando neles o que tinha o espírito maligno, é uma outra situação de uma pessoa endemoniada que saltou sobre os discípulos, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eu não me lembro aqui se eram os discípulos ou se eram aqueles discípulos de Cefas, tá? Mas olha, nus, deixou as pessoas nuas através do espírito maligno da possessão demoníaca. Eu colocaria até mais uma situação que não está aqui, que seria a de demência, né? Ou de problemas mentais, né? Que também deixa muitas vezes as pessoas nuas, ou nem tanto problemas mentais, mas como situação até de autismo, né? Ou outra situação neurológica. A marca de uma sociedade decadente à beira da destruição é o hábito de expor o corpo nu do ser humano a fim de transformá-lo em objeto de prazer, quer em pessoas, quer em figuras, quer em filmes. A pornografia é um grande negócio na sociedade de hoje. Eu acho que a gente não precisa nem falar muito sobre isso, né, gente? Porque exposição de corpo nu a gente vê o dia inteiro. Liga a televisão, você vê. Você sai na rua, você vê. Você vai ao teatro, você vê. É desavergonhado. Até museu, lembra de um museu aí há pouco tempo, né? Que expôs um homem deitado nuzinho. E uma mãe, uma professora, sei lá o que ela era, com a filhinha pequena, levou até esse homem nu para ela tocar no corpo dele. Olha o absurdo. Olha o absurdo. A nudez
a exposição da nudez, a apreciação da nudez está intimamente ligado a esse pecado da desobediência de Adão, de comer do fruto que Deus disse, não coma. Deu a ele conhecimento? Deu. Qual o conhecimento? De que ele estava nu. E ele se envergonhou. Ele estava nu e se envergonhou desta condição. Eu vou parar por aqui, já são 30 minutos. Semana que vem nós vamos falar sobre essa vergonha aí. E depois, talvez na outra, falar sobre medo. Mas eles estão entendendo? Toda nudez, teve um filme muito antigo, Toda Nudez Será Castigada. Naquela época que eu assistia qualquer tipo de filme, eu assistia esse filme. Toda nudez literalmente será castigada. Por quê? Porque ela é consequência da desobediência de Adão, da insensatez de Eva, do engano que ela se deixou levar. Comeu do fruto proibido e realmente os seus olhos se abriram, mas seus olhos só se abriram para que ela visse e ele visse o pecado deles, tá? Perderam a inocência e viram que estavam nus. Nudez está associado ao pecado de Adão e Eva. E hoje, mais do que nos anos passados, ela virou assim, eu vou usar uma palavra que não é muito usada, né? Minha família usava, virou sem vergonhice. As pessoas se desnudam por prazer, sabe? E sem nenhum pejo, sem nenhuma vergonha na cara. Isso é triste, mas é consequência do pecado de Adão e Eva e que vai trazer consequência para essas pessoas que se desnudam. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Amém? Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha esse dia de hoje, fechando a semana, abençoado, um dia abençoado, e amanhã, começando a nova semana nas nossas vidas, já chegando próximo do Natal, que você já esteja no clima de Natal, mas não é do panetone, não é da rabanada, não é dos presentes, da troca de presentes, não é da árvore, né, colorida, mas é do ato de amor de Deus, de fazer nascer de uma mulher o seu filho com uma missão específica, nos tirar de nós, da nossa carne, da nossa pele, esse pecado de Adão. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.